Quando eu cheguei lá, eu percebi que não era tão tranquilo assim. Teve uma infestação de um bicho lá, eu acordava toda picada, tanto de crise existencial que eu passei naquele lugar. Oi, meu povo, como vocês estão? Eu sou a Fernanda. Esse aqui é o meu canal, um espaço onde eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, conto também minhas experiências de viagem, e o vídeo de hoje vai ser justamente sobre isso, sobre uma das minhas experiências de viagem que mais marcaram a minha vida. Eu passei 5 meses lá em San Diego trabalhando como voluntária em um hostel, então realmente é uma experiência que tem muita história aí a contar. Eu já citei ela em um vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, eu falando sobre os 4 intercâmbios que eu fiz, e lá eu conto brevemente, conto sobre outros intercâmbios também, vale a pena assistir depois desse. Eu já vou destrinchar um pouco melhor, vou contar exatamente aí o que é que aconteceu, o que é que eu fazia lá, por que eu passei 5 meses. A primeira vez que eu fui pra San Diego foi lá em 2017, também tem vídeo sobre isso aqui no canal, eu também vou colocar aqui nos cards. Fiquei lá 3 meses estudando inglês, morei com brasileiras, fiz amizade com brasileiros, então vivi aquela bolha lá de brasileiros, não tinha muita relação assim com gringos, mas consegui desenvolver o inglês e principalmente o amor pela cidade. Justamente isso que me fez querer muito voltar pra San Diego depois. A primeira vez eu tive a ajuda de meu pai, só que dessa não teria essa possibilidade. Foi aí que eu conheci a Worldpackers, que é uma plataforma que conecta viajantes que estão aí querendo viajar de uma forma mais econômica com pessoas, hostels, enfim, locais que estão precisando de mão de obra. A gente faz essa troca, né, de mão de obra por alguns benefícios. E como eu queria baratear minha viagem, essa foi uma forma que eu encontrei de tanto viver uma experiência mais barata, como também viver algo diferente, né, que eu nunca tinha vivido e com certeza seria algo único. Me inscrevi para uma vaga que eu achei em um hostel lá, que seria uma vaga de housekeeping, que seria limpeza, depois eu vou explicar melhor o que eu fazia. A inscrição era feita através da plataforma da Worldpackers, enchia um formulário lá. Esse hostel específico pedia também pra gente fazer uma entrevista em vídeo, né, claramente em inglês. Eu fiz essa entrevista com a gerente de lá. Cheguei em San Diego exatamente um ano depois que eu pisei o pé pela primeira vez lá. Isso pra mim já foi assim um sinal divino, que aquele era o meu lugar naquele momento. Então em dezembro de 2018 eu estava lá novamente. Eu fui pra ficar um mês, né? A minha vontade, na verdade, era ir pra San Diego, ficar um mês trabalhando lá naquele hostel, voltar pro Brasil, ficar um tempo aqui me planejando e fazer a mesma coisa, né? Trabalhar em hostels lá na Europa. Porque assim, eu cheguei lá, logo no dia seguinte eu comecei a trabalhar, aí eu já comecei a mudar de ideia, porque eu amei aquele lugar, eu amei aquele hostel. Conheci um gringo lá, comecei a namorar, também tem vídeo contando como eu conheci ele, como foi esse namoro. Foi um relacionamento abusivo, né? Cheguei lá em San Diego, no dia seguinte eu já estava trabalhando. Trabalhava 4 dias na semana, 6 horas por dia. 10 da manhã até as 4 da tarde. Eu tinha, claro, né, 3 dias livres. A princípio, eu olhei e eu fiz, tranquilo, né? 4 dias na semana, tem 3 livres. Só que assim, quando eu cheguei lá eu percebi que não era tão tranquilo assim, por conta do volume de trabalho. O trabalho em si, ele era muito simples de fazer. Eu vou explicar depois o que é que eu fazia. Mas era muito lugar pra tomar conta. Tinham 4 locais ali no hostel em si pra gente tomar conta. A casa principal, que era onde tinha a cozinha principal, os quartos dos staffs, era onde tinha a recepção também. Aqui tem mais espaço de convivência também. Aqui tem mais coisa lá em cima, todo decoradinho. E hoje só está tocando música brasileira aqui. A galera tá ali comendo. Aí aqui fica uma mesa no café da manhã. Já limpei aqui tudo. A cozinha não tinha mostrado. Aí aqui tem uma mesa. E aqui tem geladeira também. Aqui é a entrada, sobe aqui. Ó, detalhe. Aqui é a parte de convivência externa. Tem um piano aqui. Aqui é a rua. Vou mostrar pra cá. Aqui já são bangalôs de quartos. Pra lá tem ali as coisas que eu tava usando pra poder fazer limpeza. Do lado dessa casa principal tinham 4 bangalôs. Cada um tinha mais ou menos ali umas 4 beliches. E aqui é a parte de fora dos bangalôs. Só que ainda tem naquela casa maior, a outra que eu mostrei, tem
Aí ali fica o negócio de lavanderia. E na casa maior que é essa, tem coisa lá em cima também. Aqui é o quarto que eu tô ficando, tem uma pessoa ali. Essa minha cama. Eu não vou ficar nesse quarto, não. Só tô ficando por agora porque estão ajeitando os quartos dos staffs. Ó, a blusa de staff. Sim, estão ajeitando o dormitório de staffs que eu vou ficar. Aí aqui tem outra parte. Lá tem banheiro. Aí tinha mais outras duas casas. Uma que ficava na rua de trás e uma que ficava no mesmo quarteirão, só que na outra esquina. Então eram esses 4 locais aí pra gente tomar conta, que fazia a experiência como um todo meio desgastante, principalmente quando a pessoa, no caso, ficou lá 5 meses fazendo a mesma coisa. E os benefícios que a gente tinha, né, pra todo esse trabalho era principalmente a acomodação, que assim, já barateia muito a viagem, dependendo do lugar. Na maioria dos lugares é o gasto mais caro que a gente tem numa viagem, então aquilo ali já era maravilhoso pra mim. Além disso, a gente tinha café da manhã, jantar 2 vezes por semana, a gente podia fazer lavanderia lá também de graça. A gente tinha descontos também em algumas coisas, alguns passeios turísticos, em alguns bares, algumas festas. E também a gente podia ter algumas viagens ali de graça pelo hostel. O hostel também tinha outras sedes em outros locais de San Diego e um fora de San Diego também, nas montanhas. Inclusive fui lá de graça, passei o final de semana na neve, foi maravilhoso. E a gente tinha essa possibilidade de se hospedar nos outros hostels ali da mesma companhia. E tinham 2 tipos de expediente que eu, como housekeeper lá, né, como limpeza, fazia. O primeiro deles era de limpar as áreas comuns do hostel, então todas as salas, todas as cozinhas, de todas as casas, né, todos os banheiros também, e as áreas externas. O segundo expediente era de arrumação das camas e de limpeza dos quartos. Todos os dias tinha um hóspede saindo do hostel e a gente tinha que ir lá arrumar essas camas, então ou eu ficava responsável pela limpeza das áreas comuns dos banheiros, das áreas externas, ou fazia a limpeza dos quartos e a arrumação das camas. Eu preferia ficar com a arrumação das camas, não porque limpar os banheiros era perrengue, porque não era, mas porque, não sei, pra mim era mais confortável, eu gostava mais. Tinha gente que não gostava, por exemplo, porque as pessoas, enfim, não sabiam arrumar cama e aí ficava horrível e os gerentes mandavam fazer de novo. Que eu, né, modéstia à parte, fazia muito bem. Eles sempre me botavam pra fazer isso porque viam que eu fazia as camas bem, então geralmente eu fazia isso. Aí, tinha dias que eu fazia 10 camas, né, porque tinham 10 checkouts, 10 hóspedes saindo do hostel. Às vezes eu fazia 30. Então, dependia, assim. Final de semana geralmente era mais. Quando tava uma época mais quente, também era mais. Às vezes eu tinha ajuda, às vezes não. E aí não é só arrumar cama, né? É arrumar as camas, cá todos os lençóis que estavam sujos na lavanderia, refazer a lavanderia, arrumar a lavanderia, limpar os quartos, varrer, passar pano, tirar os lixos, tirar poeira, enfim, bastante trabalho. Mas, como eu falei, né, não era um trabalho de perrengues. A parte dos banheiros também não era um trabalho de perrengues. Eu nunca passei um perrengue, assim, muito grande, com algo muito sujo. As camas eu geralmente fazia mais rápido. Eu tinha meus métodos lá, eu conseguia fazer mais rápido e terminava mais rápido. Os banheiros, eu não conseguia terminar rápido. Eu terminava, geralmente, quase 4 da tarde mesmo, que era o limite, né? Ou porque tinha muita gente no hostel e aí, às vezes eu tenho que esperar as pessoas saírem do banheiro, esperar as pessoas saírem da cozinha. Não tem muita gente também, a cozinha fica uma zona, aí tem que limpar. Eu geralmente terminava no limite. Era bom e isso era ruim ao mesmo tempo, né? Era ruim porque mais cansativo. Mas era bom porque os gerentes não deixavam a gente ficar de boa lá depois que terminou os afazeres. Eles colocavam tarefas extras pra gente fazer. Por exemplo, se eu terminei o meu trabalho às 2 da tarde, de 2 às 4, eu ia ficar fazendo coisas aleatórias, tipo assim, lavar as janelas ou limpar os rodapés, até pintar a parede. Eu já pintei lá depois que eu terminava os meus expedientes, porque queriam aproveitar a nossa mão de obra ao máximo. Errados não estavam, né? Mas era um pouco chato pra nós. Aí assim, né, como eu falei, era um trabalho tranquilo, simples, porém, fazer isso todos os dias, na verdade 4 vezes na semana, e durante 5 meses, foi desgastante.
não só por conta disso. Primeiro, eu não só trabalhava com isso, então eu era astróloga naquela época, então eu fazia mapa astral, os meus atendimentos durante os outros 3 dias que eu não tava trabalhando no hostel, ou então, antes de começar o expediente, já que o expediente começava às 10. Outro ponto, que treta toda de que o relacionamento era desgastante emocionalmente, isso também dava uma baixa ali na minha energia. Quando eu tinha um momento livre, não queria fazer nada. Eu não aproveitei muito a cidade. Da outra vez que eu fui pra San Diego, eu aproveitei muito a cidade. Eu fazia várias coisas. Dessa vez não rolou. Eu ficava praticamente o tempo inteiro no hostel. Tinha semanas que eu não colocava o pé pra fora do hostel. Só entre uma casa e outra, né? Outro ponto também que me desgastava bastante lá era que, além de mim, tinham umas outras 10 pessoas que trabalhavam lá como voluntárias e 2 gerentes que moravam também no hostel. Também tinham outras pessoas que moravam no hostel que pagavam mensalmente. Era tipo mais umas 15 pessoas, talvez mais. Ou seja, em média, 30 pessoas moravam no hostel. Moravam. Então, todos os dias eu convivia com aquelas 30 pessoas. Por mais que era um local grande, eram 30 pessoas. E as 30 pessoas moravam entre os bangalôs e a casa principal. Então, assim, a gente tava o tempo inteiro se vendo. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela minha individualidade, pelos meus momentos de introspecção. Então, aquilo não era muito legal. Fora que eu sou uma pessoa sensitiva, né? Quem já viu outros vídeos meus aí, tem uns vídeos aí que eu falo de mediunidade e tal aqui no meu canal. Eu tenho essas coisas, né? De sentir, de captar a energia. Se eu não estava me cuidando energeticamente, se eu não estava tendo meus momentos ali de meditação, de tranquilidade, não estava com o meu campo energético preparado para sustentar todo aquele fluxo de energia que acontecia ali naquele hostel. E ainda tinha a questão do meu relacionamento abusivo, que demandava muito de mim. Eu não queria voltar pro Brasil, na verdade. E eu não tinha como, porque eu não tinha dinheiro. Eu tava no meu relacionamento, eu tava imersa ali no relacionamento. Quando você tá imerso no relacionamento, principalmente quando é abusivo, você não percebe que o relacionamento está péssimo, né? É também que quando você tá no intercâmbio, você tá ali longe de todo mundo, longe da sua zona de conforto familiar, de amigos, tudo mais. Isso contribuía para que emocionalmente eu estivesse mais desgastada. Um outro ponto também, que esse hostel era um party hostel, ou seja, era um hostel de festa. Era um hostel que, assim, as pessoas festejavam todos os dias, as pessoas bebiam todos os dias, comprava caixas de cerveja e distribuía lá. Naquela época ainda, né, alguns anos atrás, eu ainda tava mais nessa vibe de socializar. Hoje em dia não tanto mais. E aí, eu acabava bebendo todo dia. O primeiro mês eu tava bebendo todos os dias e eu tava com a energia lá em cima. Só que aí, né, começou a se tornar uma dependência. Comecei a usar isso como fuga da realidade, porque, né, ai, vou tomar uma cerveja aqui pra relaxar. Relaxar nada, né, porque eu já tava ali ferrada energeticamente. Botava álcool pra dentro, abria mais ainda meu campo energético e começava a absorver energia da galera lá. Ai, gente, tanto de crise existencial que eu passei naquele lugar. Todos os dias tinham atividades diferentes lá, organizadas pelos staffs mesmo, pelos voluntários. A gente tinha toda segunda-feira uma reunião dos staffs. Gerentes, eles falavam pra gente algumas coisas que todo mundo precisava saber sobre aquela semana ou sobre a semana anterior que passou. A gente também escolhia entre a gente quem ia ficar responsável por cada atividade de cada dia da semana. Tinha churrasco, tinha um dia de drinks, tinha um dia de queijos e vinhos, tinha um dia também que tinha feiras na cidade, e aí o hostel tinha uma van, e aí a gente ia de van com os hóspedes e todo só perrengue, não era só desgaste emocional não, eu me diverti bastante lá também. Logo quando eu cheguei, eu fiquei em quartos com os hóspedes, porque o quarto dos staffs lá estava cheio. Eu tinha que esperar algum staff ir embora, né, pra eu poder entrar lá. Não queria ir pra lá, porque o quarto era minúsculo, era muito escuro e moravam 6 pessoas lá. Eram 2 triliches, né? Então eram 3 andares de cama. Não tinha armário, não tinha espaço mesmo pra, né, se movimentar direito ali. A gente colocava nossas roupas numa gaveta embaixo das camas. É bem tenso. Eu juro que eu não sou uma pessoa fresca. Mas aquele quarto realmente era complicado. Mas eu estava aberta à experiência, então eu tava lá, tranquila. Eu ficava na cama do meio, assim. Era muito confortável a dormida lá até, porque, enfim, era escurinho, era quente. À noite lá em San Diego é frio. O colchão era bom, só que eu acordava todos os dias com barulho da casa, porque o quarto ficava
bem na área da recepção. Eu cheguei a passar alguns perrengues nesse quarto, não só porque tinham 6 pessoas lá, né? Teve uma infestação de um bicho lá, eu acordava toda picada, a gente teve que evacuar o quarto, mas eu vou contar isso em um outro vídeo porque merece. Esse perrengue merece um vídeo solo. Eu mudei 10 vezes de quarto, sem exagero, juro que é sem exagero. Mudei umas 10 vezes de quarto por conta desse perrengue aí do bicho. E aí, o meu último mês, eu estava lá de patroa, num quarto que era só eu e uma colombiana, porque nós duas éramos as staffs mais antigas do hostel, então a gente tinha essa regalia de ficar num quarto só nós duas lá. Eu vivi também vários perrengues com pessoas, hóspedes, mais especificamente. Não acredito que é porque a experiência em si, ela é um perrengue, mas porque eu fiquei lá 5 meses, então era um bom tempo pra eu presenciar muita coisa, sabe? Também fiz muitas amizades, tanto com os gringos lá, porque assim, só da galera que morava lá, tinha americano, indiano, da Turquia, México, Colômbia, Israel, Japão, República Tcheca, inclusive meu ex era da República Tcheca. Era muito rico culturalmente lá, então era muito interessante a gente ficar tendo essas trocas. Mas assim, né, claramente os meus melhores amigos, minhas melhores amigas, era todo mundo do Brasil, porque brasileiro é diferente. É diferente, gente, ter brasileiro lá pra, assim, a gente conversar em português, a gente tá junto, a gente... Era o que salvava em alguns momentos, porque conviver só com os gringos lá às vezes era meio chato. Mas isso de conviver com os gringos, claro que me ajudou muito no inglês. Eu já falava inglês quando eu cheguei lá, mas claro que indo essa convivência com pessoas, principalmente de diferentes sotaques, né, isso ativava bastante o raciocínio em inglês e tal. Ou seja, no final de tudo, foi uma experiência muito positiva. Eu tenho amizades até hoje que eu carrego, que são de lá. Passei perrengue, passei crise de ansiedade, passei situações assim bem tensas, mas foi muito válido pro meu crescimento. Precisava daquilo tudo ali pra ser quem eu sou hoje. Eu não romantizo o que eu passei lá de relacionamento abusivo, de crises, de perrengues. Não romantizo porque foi muito ruim, mas cá estou, né? Vivona, maravilhosa, cheia dos aprendizados e compartilhando histórias aqui com vocês. Então, se você gostou de saber toda essa história, comenta aqui embaixo. Eu vou gostar muito de saber o que você achou disso. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar aqui nos comentários. Ou então lá no meu Instagram, que é @FernandaTourinho. Se inscreve no canal pra continuar assistindo os meus vídeos, porque tem muita história por aí, tem perrengues que eu passei lá nos Estados Unidos, tem perrengues que eu passei na Europa, na República Tcheca. Dá um like também no vídeo pra eu também saber que você gostou. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.